Fala nação carvoeira. O mundo se despede do rei. O atleta do século já teve sua vida retratada em diversas plataformas e todo mundo já conhece muito sobre a vida de Pelé. Mas hoje vamos trazer algumas curiosidades que aposto que você não sabia. Edson Arantes do Nascimento inspirou gerações de jogadores. E hoje vamos te trazer algumas curiosidades levantadas pelo portal UOL. E se você também é fã de futebol e não quer perder nenhum conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa seu like para o YouTube continuar te avisando sobre vídeos novos. Vamos lá então. Começamos pelo nome. O pai de Pelé resolveu homenagear o inventor da lâmpada, Thomas Edison. Porém, seu Dondinho acabou errando na hora de registrar e retirou a letra I do nome Edson. Pelé teve seu próprio time de futebol com apenas 10 anos de idade. O time se chamava 7 de Setembro e para comprar os próprios uniformes, Pelé e os amigos roubaram amendoins de uns vagões de trem e venderam para juntar um dinheirinho. Ainda com 10 anos de idade, Pelé faturou seu primeiro bicho como jogador de futebol. Jogando pelo Ipiranguinha, Pelé faturou R$ 4.500 após uma partida na cidade. Quase que Pelé foi parar no Bangu do Rio de Janeiro. A transferência já havia sido acertada com seu Dondinho, porém a mãe de Pelé achou que ele era muito jovem para ir morar sozinho em uma cidade tão grande e tão longe, que fez o pai desfazer o negócio. Valdemar de Brito, um jogador famoso da década de 30 que chegou a disputar o Mundial de 34, era amigo de seu Dondinho. Foi ele quem levou Pelé para fazer um teste no Santos em 1956. E aí o resto da história, todo mundo já conhece. Pelé perdeu sua primeira final disputada pelo Santos. Ele chegou a perder um pênalti nessa final e o seu time acabou sendo derrotado pelo Jabaquara e ficou com o vice-campeonato da Liga Amadora da cidade. Foi oferecido ao Vasco da Gama. Depois de perder a final, Pelé foi oferecido ao Vasco, que acabou recusando o garoto. É desnecessário dizer que o Clube Cruz Maltino não demoraria muito para se arrepender da recusa. Um corintiano quase o tirou da Copa. Num jogo treino da seleção, Pelé sofreu uma entrada dura do jogador do Corinthians, Ari Clemente. Por pouco ele não foi cortado da seleção e acabou viajando para a Suécia ainda em recuperação. Um incêndio na TV Record destruiu um golaço do Rei. Em um jogo no Maracanã, contra o Fluminense, Pelé passou por metade do time das Laranjeiras antes de marcar um gol memorável. Infelizmente, após um incêndio na década de 60, o gol conhecido como gol de placa ficou somente na memória de quem assistiu à partida. Inovação das chuteiras. Em uma época em que todas as chuteiras eram totalmente pretas, Pelé fechou um acordo com a Puma antes do início da Copa de 70, e a inovação foi um sucesso. Que Pelé teve um filho que foi goleiro, todo mundo sabe. Mas que ele fez algumas partidas como goleiro quase ninguém lembra. Foram 4 partidas ao todo. A mais famosa delas foi contra o Grêmio de Porto Alegre, quando teve que ir para o gol durante a partida. 11 anos sem perder para o Corinthians. O rival da capital paulista, sem dúvidas foi o time que mais sofreu contra o Rei. Foram 49 jogos e 49 gols do Rei neste período, entre 1957 e 1968. Nos seus últimos anos como jogador, Pelé conciliou o futebol com os estudos. Edson acabou formando em Educação Física pela Universidade Metropolitana de Santos. Ajudou a lançar o Café Pelé. O café que tinha o mesmo nome do Rei se tornou popular nos anos 70 e foi exportado para diversos países. Pelé também compôs músicas. A mais famosa delas foi gravada por Jair Rodrigues, e se chamava Cidade Grande. Também se arriscou como cantor gravando um álbum de MPB produzido por Sérgio Mendes. Pelé também foi um muso pop. Ele foi inspiração para o artista Andy Warhol. Andy chegou a declarar que Pelé era um dos únicos que contradiziam sua teoria de que todo mundo tem 15 minutos de fama, mas Pelé terá 15 séculos. Pelé também foi protagonista de comercial de videogame. No início dos anos 80, ele assinou um contrato com a Atari, com a intenção de difundir o game nos Estados Unidos. O jogo se chamava Pelé e Soccer. Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica, utilizou Pelé como inspiração de um de seus personagens, o Pelézinho, que teve publicações desde 76 até 1986 periodicamente.
Dentre as suas façanhas, Pelé também se arriscou nas telonas. Ele participou de 9 filmes. Talvez um dos mais famosos tenha sido Fuga para a Vitória, quando contracenou com diversos ex-jogadores com Ardiles, Bob Charlton, dentre outros, além de Sylvester Stallone. Pelé / os Beatles. Durante a Copa do Mundo de 1966, os 4 rapazes de Liverpool tentaram entrar na concentração brasileira para conhecer Pelé. Ele, que não conheceu os rapazes, chamou a segurança que colocou os 4 para fora. Tempos depois, John Lennon encontrou Pelé e contou a história, deixando-o reenvergonhado pelo episódio. Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, Pelé foi escolhido para ser ministro dos esportes. Seu principal legado nesse período foi a Lei Pelé, que acabou com o tal do passe dos jogadores que tinham dificuldade em se desprender de seus clubes. Foi garoto propaganda de um remédio para a disfunção sexual, o Viagra. Até ficou famoso por uma frase dita no comercial: "Fale com seu médico, eu falaria". Em 2002, durante o Grande Prêmio de Interlagos, Pelé foi escaldo para dar a bandeirada final. Entretanto, no momento da bandeirada, Pelé estava conversando com alguém, se distraiu e deixou Schumacher passar em primeiro lugar sem a bandeirada, balançando somente para o segundo lugar em diante. Além de ser um personagem de gibi, Pelé também apareceu em um dos desenhos mais famosos do mundo, Os Simpsons. Porém, a aparição não foi tão boa. Pelé apareceu para dar o pontapé inicial de um amistoso entre México e Portugal, recebeu um saco de dinheiro, disse algumas palavras e foi embora, deixando uma impressão não muito legal de sua personalidade. Participou de inúmeros programas de televisão, mas sem dúvidas uma de suas aparições mais icônicas foi quando ele foi o primeiro convidado no programa de estreia de Diego Maradona na televisão argentina, que se chamava A Noite do 10. Pelé até brincou um pouco de altinha com Maradona. Com certeza teríamos histórias para uma semana de vídeo, pois infelizmente Edson Arantes do Nascimento nos deixou, mas com toda certeza Pelé e o seu legado serão eternos. E aí, você conhecia algumas dessas curiosidades? E não se esqueça de se inscrever no canal pro YouTube e continuar te avisando de todos os conteúdos do maior clube de Santa Catarina aqui no Diário do Tigre. Um abraço e até o próximo vídeo.